Olá gente, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo, tá? O tema de hoje vai ser pesos e medidas na Bíblia, mas antes deixa eu me apresentar mais uma vez. Meu nome é Elielton Alves, você está no canal Compreendendo a Bíblia, tá? E nós vamos tratar hoje desse assunto. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu queria que você deixasse o seu like, se inscrevesse se você ainda não é inscrito e ajudar a que esse vídeo chegue a outras pessoas. É muito importante seu like, a sua inscrição, seu comentário para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Mas vamos ao que interessa, vamos ao assunto do dia. Tá? Separei 6 medidas. 6 medidas que comumente a gente não costuma ouvir. Então, provavelmente, quando você leu a Bíblia, você teve dificuldade de entender qual era realmente aquele volume, aquela distância, aquela quantidade. Vamos lá? Primeiro, metreta. Provavelmente você nunca ouviu falar esse termo. Tirando o texto bíblico, você nunca ouviu falar. Muito menos quanto que cabe uma metreta. Tá? Texto que nós usamos aqui, porque o que eu quero fazer? Eu quero colocar um texto bíblico, o contexto que estava acontecendo, o termo da medida e te explicar qual era a medida dos nossos termos conhecidos. Vamos lá então, a primeira é a metreta. João capítulo 2, versículo 6, narra as bodas de Caná da Galileia. O primeiro milagre do Senhor Jesus. Tá? Contextualizando para aqueles que não conhecem, o Senhor Jesus estava num casamento e em um determinado momento o vinho acabou. E aí o Senhor Jesus ele manda que aquelas pessoas colocassem 6 talhas, colocassem água nessas talhas e ali ele transforma a água em vinho. Assim, estou fazendo um resumo. O que acontece? Mas qual a quantidade de litros de água que o Senhor Jesus transformou em vinho? Vamos lá? Então vamos. A palavra fala que tinham 6 talhas. Cada metreta cabia 40 litros. Então uma metreta equivale a 40 litros. A palavra fala que cada talha cabia entre 2 ou 3 metretas. Então, se tinham 6 talhas, a gente fazendo uma matemática básica, nós chegamos à conclusão que o Senhor Jesus multiplicou entre 480 litros a 720 litros de água em vinho. Num primeiro momento, você pode achar que é muita coisa, mas a gente tem que entender que o casamento judaico é diferente do casamento aqui no nosso país. Lá duravam vários dias. Então, esse é o volume. Então, quando você lê esse texto, você vai entender que aquelas 6 talhas com 2 ou 3 metretas e que cada metreta caberia 40 litros, é algo em torno de 480 a 720. Deixa eu abrir uma observação aqui antes da gente entrar no estádio. O que acontece? Vai haver uma variação nessas medidas. Então, eu estou usando como base a Bíblia Pentecostal de Estudo e a Pequena Enciclopédia Bíblica. Por quê? De repente você pode pesquisar numa outra fonte, vai dar uma diferença. Então a preocupação aqui é que você tenha uma ideia, você tenha uma noção daquilo que era aquela medida. Tá bom? Beleza? Podemos continuar? Vamos continuar. Estádio. Estádio, a primeira coisa que vem na nossa mente é um estádio de futebol, é um estádio de vôlei, mas não é isso. O texto que nós vamos usar, Lucas 24, 13, caminho de Emaús. A palavra fala rapidamente que 2 discípulos estavam em Jerusalém e estavam voltando para uma cidade chamada Emaús. E nesse texto aqui, 24, 13, fala que ela distava a 60 estádios de Jerusalém. Então a distância de Jerusalém, que era onde eles estavam, até Emaús, onde eles queriam chegar, era 60 estádios. Mas e aí, qual é essa distância? Vamos lá? Cada estádio equivale a 180 metros. Certo? 180 metros. E aí vamos novamente fazer uma matemática e vamos entender que se eles andaram 60 estádios, cada estádio é 180 metros, a caminhada de Jerusalém para Emaús era em torno de 10.800 metros. Ou seja, 10 quilômetros e 800 metros. Esse era o caminho de Emaús, de Jerusalém para Emaús e vice-versa. O que eu acho interessante desse texto, abrindo um parênteses, que a palavra do Senhor ali fala que eles já chegaram ao anoitecer. E quando eles conheceram que quem estava caminhando com eles era o Senhor Jesus,
aquela experiência foi tão forte na vida deles, aquela alegria foi tão marcante no coração daqueles dois discípulos, que no mesmo momento eles entenderam que eles deveriam voltar para Jerusalém, estar aguardando em Jerusalém. E mesmo ao anoitecer, eles andaram novamente mais 10.800 metros, ou seja, naquele dia eles andaram mais de 20 quilômetros. Bem interessante isso, o poder que o Senhor Jesus tem nos nossos corações. E aqui, vamos para mais um? Já entendemos a metreta, o estádio, e agora vamos para o caminho de um sábado. O texto, Atos 1:12, tá? O contexto, os discípulos estavam ali, viram o Senhor Jesus ser assunto aos céus, e dali do Monte das Oliveiras, que era onde eles estavam, onde o Senhor Jesus foi assunto aos céus, eles voltaram para Jerusalém. E a palavra fala aqui nesse texto de Atos 1:12, que a distância entre o Monte das Oliveiras e Jerusalém era caminho de um sábado. O caminho de um sábado, a gente tem que interpretar também lá no Velho Testamento, entender que o judeu, no período da lei, ele guardava o sábado. Então, uma das regras é que no sábado ele não poderia andar mais do que esse caminho de um sábado. Mas qual é a medida de caminho de um sábado? Vamos lá? É 1.080 metros. Então, do Monte das Oliveiras até Jerusalém, aqueles discípulos que viram o Senhor Jesus subir aos céus, eles caminharam 1.080 metros. Tá ok? Vamos continuar? Então vem comigo. Agora do denário e da dracma. Vamos falar agora de dinheiro, né, de valores monetários. Vamos lá. Denário. Vamos falar primeiro dele. Denário era uma moeda romana, tá? O texto que nós vamos usar, Mateus 20, versículo 2, são os trabalhadores na vinha, né? A parábola dos trabalhadores na vinha. Aquela parábola em que um senhor da vinha chama a salariar vários trabalhadores, né? Em vários horários diferentes no decorrer de todo o dia. E ao final ele paga com um denário para cada um, tá? Talvez na tua Bíblia possa estar um dinheiro, mas você vai ver que tem um asteriscozinho e lá embaixo no rodapé vai estar escrito denário. Denário era o valor do salário de um dia de um trabalhador braçal, tá? Então, mas qual era esse valor? Qual era esse valor para os nossos dias atuais, mais ou menos, para a gente ter uma ideia de quanto que era o valor daquele trabalho? Nós usamos duas linhas de ação. Me acompanhe aqui. Um denário tinha 4 gramas de prata. A moeda denário, ela continha 4 gramas de prata. Então, o primeiro raciocínio que eu vou fazer com vocês aqui é na base da grama da prata que tinha. 1 grama de prata hoje está algo em torno de R$ 4,80. Se ela tinha 4 gramas, R$ 19,20. Então, esse 1 denário em prata equivaleria hoje a R$ 19,20. Mas a gente sabe que, na verdade, a moeda ela não vale pelo seu peso, mas vale pelo valor que ela exprime. E aí então eu fiz um outro raciocínio para que a gente tenha uma ideia. A palavra fala que o denário era o valor do trabalhador braçal, o valor de um dia de um trabalhador braçal. O que ele quer dizer com o trabalhador braçal? Não é um trabalhador mais técnico, mais preparado, digamos assim. Era um trabalhador mais humilde. E aí eu usei por base o nosso salário mínimo do Brasil. Porque eu estou gravando para o Brasil, tá? Então, eu cheguei à conclusão que o salário mínimo diário no Brasil hoje é R$ 36,67. Então você pode construir um raciocínio de que um dinheiro ou um denário daqueles trabalhadores da vinha giraria em torno entre R$ 19,20 e R$ 36,67. Pois bem, temos uma base de que era aquele um dinheiro, tá? Vamos para mais um, dracma. Lucas 15:8, a parábola da dracma perdida. A mulher tinha 10, perde uma e prudentemente ela começa a procurar essa dracma perdida. Muitas pessoas não sabiam nem que dracma era um valor financeiro, tá? Dracma era uma moeda, dracma era um valor financeiro grego, tá? Mas qual o valor do dracma? O dracma ele tinha um valor equivalente, próximo ao denário, porém um pouquinho menor. Vamos lá? Vamos usar
a mesma linha de raciocínio que nós usamos no denário. Vamos usar dois paralelos diferentes: o peso da prata e o valor do salário mínimo diário. Tá? O peso primeiro, tá? Aqui a dracma, ela tinha, na verdade, um peso um pouquinho menor. Enquanto aqui o denário tinha 4 gramas, ela tinha 3,6 gramas. Tinha 10% a menos do peso de prata. E aí a gente fazendo a mesma correlação que a gente fez lá, utilizando R$ 4,80 o grama da prata, nós vamos chegar aqui agora que a dracma em peso equivaleria a R$ 17,28. Mas vamos usar o outro raciocínio também, salário mínimo. Se a moeda do dracma tinha um peso um pouquinho menor, 10% menor do que o denário, eu calculei um valor do salário mínimo diário, que era o denário, mas num valor de 90%. E aí eu chego aqui a R$ 33. Então, nós podemos concluir que o dracma poderia ter algo em torno de R$ 17,28 a R$ 33. Esse era o valor de um dracma, que foi o dracma perdido por aquela mulher. E por fim nós vamos chegar ao côvado, para mim o ponto alto desse estudo, tá? Que é o combate ali entre Davi, um jovem, um menino, contra um guerreiro filisteu chamado Golias. E a palavra fala que ele era um gigante. Mas qual era a altura de Golias? Quanto media Golias? As nossas medidas usuais. Aqui, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, a palavra fala que Golias media 6 côvados e 1 palmo. E aí? Qual a conclusão que nós chegamos? Qual era a medida de Golias? 6 côvados e 1 palmo? Mas quanto mede um côvado? E aí a gente vai até falar de uma 7ª medida, que é o palmo. E qual era a medida de um palmo? Vamos lá? Eles utilizavam como a medida do côvado essa distância aqui, ó, do cotovelo até o dedo mais alto. Então daqui até aqui era uma média, tá? E como era uma média, lógico, tem braços maiores e menores. Estamos trabalhando com média. Eles chegaram à conclusão de que um côvado era 45 centímetros e um palmo era metade de um côvado, então 22,5 centímetros. E aí agora a gente vai fazer uma matemática. Se Golias, o gigante filisteu, que afrontava o povo de Deus, tinha 6 côvados e 1 palmo, fazendo uma matemática, nós vamos chegar à conclusão que Golias tinha algo em torno de 2 metros e 92 centímetros. Quase 3 metros. 2 metros. Vou repetir. Golias tinha 2 metros, 92 centímetros. É muito alto. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,90 m. Eu sou considerado bem alto. Vou dar um outro parâmetro que vai ficar bem melhor. Os jogadores de basquete da NBA, da NBB, os maiores têm em torno de 2,20 m a 2,30 m. E são considerados gigantes da NBA, gigantes do basquete. E Golias tinha 2,92 m. E aí você vê, quando você compreende, né, em valores que você entende, qual era o tamanho da fé daquele menino Davi, né? Garoto, devia ter em torno ali de seus 1,60 m, 1,60 m e pouco. E pelo poder de Deus, né, pela força do Senhor dos Exércitos, ele lutou e venceu Golias, que tinha 2,92 m. Daí nós vemos o tamanho da fé de Davi e o tamanho do Deus que Davi servia, que nós servimos também. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Nós falamos aqui das principais medidas que apresentado na Bíblia, que são apresentadas na Bíblia, tá? Eu quero que você leia esses textos, entendam melhor. Esse é o propósito do canal. Num próximo vídeo a gente vai estar voltando aqui com outro tema interessante que faça você compreender melhor a Bíblia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.